é o nosso Deus. Gênesis capítulo de número 21, verso 8 até o verso de número 20 é o texto que nós estaremos embasando a palavra que será pregada nesta manhã, né? Gênesis capítulo de número 21, verso 8 até o verso de número 21. Diz assim a palavra do Senhor. Isaque no deserto. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, e pôs as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Bérseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-se-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Até o verso de número 21. Irmãos, nossa fala nesta manhã, Deus intervém diante dos dramas de Agar. Mas eu poderia estar falando, Deus intervém nos dramas da sua vida, Deus intervém nos dramas da minha vida, Deus intervém nos dramas da igreja, Deus intervém nos dramas de uma nação, Deus intervém nos dramas de um povo, Deus intervém nos dramas da terra. E o maior drama que nós, como humanidade, passamos é o drama do pecado. O que é um drama? O drama é uma representação de uma circunstância grave, uma situação que sai fora do comum e que tem muita dor, tem muito sofrimento, tem muita aflição, tem muita angústia. O drama ele é representado pelas novelas, né? Nós, em termos de Brasil, uma cultura que foi tremendamente encharcada com as novelas, tanto as brasileiras quanto as mexicanas, onde os dramas estavam muito presentes. Aí tem os dramas do teatro, né? Da dramaturgia. Mas drama é um tempo de sofrimento, é uma narrativa, é uma história contada com dor, com aflição. E esse texto ele é de fato um drama. Ele tem uma história dramática, mas também tem uma intervenção soberana, maravilhosa, que nós podemos ver aqui. E esse drama ele acontece nada mais do que na família de Abraão. A gente tem Abraão como o pai de uma multidão. Também Abraão é conhecido por você e por mim como pai da fé. Então é um título pesado, pai da fé, né? Ou seja, sustentar um título desse, e apesar de ser chamado assim, confesso que certamente nem eu e nem você gostaríamos de estar na casa de
Abraão numa madrugada daquela. Eu, como pastor, já fui chamado muitas vezes para ir na casa de pessoas, quer seja de igreja ou não, para tentar ajudar como moderador ou para orar diante de uma situação de crise. E, de fato, já tive muitas situações que eu confesso que não gostaria de estar. Situações de agressão, conflito do casal, tensões, pais e filhos, marido e mulher. Estar na casa de alguém, né, num momento desse é muito difícil. E eu confesso que estar na casa de Abraão naquele dia, de acordo com essa narrativa, e tendo ele esse peso de ser chamado o pai da fé, certamente não teria sido muito fácil para nenhum de nós. O problema é que Abraão estava experimentando, na verdade, algo que tinha uma história por trás daquilo. E se nós nos reportarmos ao capítulo 16 de Gênesis, nós vamos ver que Sara não dava filhos, que Agar era a serva, a empregada, a escrava. E a própria Sara sugere que Abraão coabitasse com Agar. O que Abraão fez? Segundo a Bíblia, linguagem de hoje, Abraão concordou com o plano de Sara. E a gente sabe que em Gênesis capítulo 12, Deus tinha dito para Abraão que ele teria uma descendência tal qual as estrelas dos céus, tal qual a areia do mar. Na Bíblia corrigida, fala assim que Abraão ouviu a voz de Sara. Mas antes da voz de Sara, Deus já tinha dito para ele que ele seria pai de uma grande nação. Mas em função da carência e dessa circunstância de Sara se sentir inábil como mulher estéril, ela conversa com o esposo, convence o esposo, e Abraão aceita aquela proposição de Sara de deitar-se com Agar e ter um filho com ela. Algo absurdo, diante do fato de que Abraão tinha tido uma promessa do Senhor que ele seria pai de uma grande nação. Depois, então, de coabitar com Agar engravidou, passou a partir daí, hostilizar Sara, ou seja, agir com certo desprezo contra Sara pelo fato de que ela, Agar, conseguiu gerar filhos para Abraão, e enquanto isso Sara não. Então passou a ter uma disputa, uma rivalidade entre a dona e a escrava, entre a patroa e a empregada, né? E a mulher de Abraão, então, para não ficar por baixo, passou a humilhar Sara, Agar, ou seja, um conflito entre as duas, né? Uma falando, eu consegui ter filho, você não conseguiu, a outra usando o poder e a autoridade dela como a dona da casa, começou então a humilhar, conforme diz lá no capítulo 16, lá no verso 6, né? E certamente as palavras de Sara a Agar foram tão sérias e tão duras que só restou Agar, embora, não tem espaço aqui, eu vou embora. Né? Mas a Bíblia fala que o anjo do Senhor convenceu a Agar a voltar perante Sara, e Agar voltou, né? E então, já agora no capítulo 21 que lemos aqui, Isaac havia sido desmamado, e nesse dia houve um grande banquete. Isaac, então, agora tem toda uma descrição, porque passa-se esse tempo, Deus cumpre a sua promessa, nasce Isaac desse relacionamento de Abraão com Sara, né? E havia esse tempo do desmame, o tempo em que praticamente a criança não estaria mais sendo alimentada pela mãe, né? Do ponto de vista materno, do leite materno, né? E quando isso aconteceu, houve um grande banquete, uma festa, uma celebração, uma festinha de criança. E como em quase todas as festas de aniversário, tanto Ismael tinha crescido quanto Isaac estava nesse momento. E essas duas crianças começam certamente a brincar, e as duas crianças começam a brigar, porque Ismael começa a caçoar de Isaac. Zombaria, deboche, coisa de criança, né? Coisa de criança. Só que a Sara, ela não gostou daquilo, né? Ela disse para o marido: olha, Abraão,
Eu fico pensando nessa conversa dura em que Sara tem com Abraão. Por isso que eu disse que às vezes estar na casa de alguém em dia de conflito não é fácil. E certamente nem você nem eu estaríamos confortáveis em estar naquele dia na casa de Abraão, na casa da dona Sara com Agar, naquele dia de festa, e observando o casal ir para o canto, e de repente Sara fala assim: Abraão, rejeita a escrava e seu filho. A dona Sara falando isso. No capítulo 16, verso 2, Sara havia chamado Agar de serva. Agora ela chama Agar de escrava. Chama essa escrava. Não era mais serva. Chama essa escrava e manda ela embora. E manda ela e seu filho embora. Então aqui, irmãos, começa um drama. Um problema familiar. Né? Aqui começa o drama de Abraão. Né? E no capítulo de número 21, verso 11, você vai ver que está a descrição que diz assim: pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Então aquilo foi um peso, aquilo foi algo difícil. Quando a gente não consegue lidar com alguma situação emocional, a gente não digere emocionalmente, a gente não aceita aquilo e a gente fica remoendo aquele conteúdo. E diz que essa fala de Sara para com Abraão, manda essa escrava e manda seu filho embora, foi algo muito penoso, muito difícil de digerir, não foi palatável, não desceu fácil. E, consequentemente, irmãos, aqui surge todo um conflito, um drama. Aqui começa o drama de Abraão. Abraão, então, na madrugada, então, olha só, na madrugada, o que Abraão faz por conta dessa atitude, desse comportamento, de toda essa circunstância? Ele pega pão, ele pega um odre. O odre era feito lá com partes viscerais dos animais, né, com o estômago lá de camelo, de bode. Né? Ele pega um odre e coloca água e dá aquele odre e dá aquele pão e chega para Agar e fala assim: olha, vai embora. Capítulo 21, verso 14, então diz assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu o menino e a despediu. Vai embora. Olha só o drama. Isso na casa de quem? Abraão. Que tinha o título de quê? Pai da fé. Os dramas acontecem nas nossas casas. É ruim quando nós ocultamos esses dramas, colocamos tudo debaixo do tapete e vivemos como se fôssemos aquela estrutura, como a gente fala, né? O casal que faz propaganda de margarina. Não, toda casa tem a sua luta, toda casa tem os seus dramas, toda família tem as suas dificuldades, toda família tem os seus segredos. Toda casa tem os seus enfrentamentos, todos os relacionamentos têm aqueles momentos difíceis. E é exatamente esse momento em que Abraão, esposo de Sara, que tem a promessa de Deus, Gênesis capítulo 12, para ser o pai da fé, é esse momento em que agora ele era possuidor de muitos bens. Né? A Bíblia nos apresenta Abraão como uma referência de quando ele saiu de Ur dos Caldeus. Ele era um homem riquíssimo, muita propriedade, muitos bens, muitos servos. E quando ele saiu de Ur para ir para a terra prometida, ele já tinha tudo aquilo. Isso nos mostra o fato de que Abraão já tinha essa história de ser alguém muito próspero. E Deus não impediu que a prosperidade dele fosse tivesse algum tipo de obstáculo em relação à sua vida. Mas, ao mesmo tempo, agora ele tem que lidar com esse drama. Então, do ponto de vista econômico, ok. Do ponto de vista de trabalho, ok. Do ponto de vista de servos e servas, de autonomia, ok. Mas o drama estava onde? Dentro de casa. Então, é um drama, é uma realidade.
o drama. Então, no capítulo de número 21, 14, ele põe esse odre nas costas de Agar, dá o pão e fala, vai embora, vai embora. Então, esse Abraão que ostentava o título de pai da fé, tem uma atitude dura, para não dizer, se a gente fosse pensar nos dias de hoje, desumana, né? Nenhum de nós, certamente, gostaria de estar na casa dele naquela circunstância. Ismael tinha entre 8 e 9 anos, né? Era uma criança, 8 e 9 anos. Agar agora viveria como uma mãe solteira, e sem rumo, sem teto, sem espaço, sem casa, né? E na casa de crente costuma-se dizer que somos uma família feliz. E naquela casa, naquela manhã, naquela madrugada, ouviu-se, sai, vai embora. Certamente, como eu disse, nem você nem eu gostaríamos de estar naquele lugar, em uma situação assim. Agar saiu para o deserto chorando, esperando o seu próprio funeral, porque não tinha para onde ir, não tinha onde ficar, e certamente como qualquer indigente, certamente ia chegar o momento que não daria conta e ia falecer, né? E ela foi para o deserto. E o que vive no deserto, né? Praticamente no deserto não há vida. Alguns animais sobrevivem no deserto, algumas serpentes sobrevivem no deserto. Alguns animais, muito raramente, sobrevivem ao deserto. Mas quem vive no deserto não tem condição de ter uma vida longa, né? E é nesse contexto, então, que Agar saiu andando errante pelo deserto de Bérseba. Agar pode representar muitos de nós diante de um problema, de um quadro em que a gente está se sentindo exatamente nessa condição de deserto. Agar representa exatamente cada um de nós nesse momento que a gente não sabe o que fazer, que a gente olha para trás e olha, o que eu tenho atrás de mim não é nada bom, o que eu tenho em minha frente também não é nada positivo, não é nada produtivo, não há nada esperançoso. Irmãos, eu não tenho como não pensar que todos nós estamos vivendo em uma situação como essa de pandemia, que olhamos para trás e parece que a gente tinha um outro estilo de vida, um outro estilo de ser, de viver, e que da noite para o dia tudo nos foi arrancado e agora a gente não sabe o que vai fazer da agora para frente. É como se nós de fato estivéssemos nesse deserto. E aí, Agar, depois de muito andar, havia acabado a água do odre, havia acabado o pão. Então ela colocou o menino debaixo de uma árvore, debaixo de um arbusto, e afastando-se foi sentar, e desconsolada e perdida, defronte a alguns metros à frente, ela foi chorar. Como quem diz, eu não quero chorar na frente do meu filho. Não sei se você já teve alguma situação assim. Eu já tive. De, às vezes, não chorar diante das pessoas, mas chorar diante de Deus. E não tem como, muitas vezes, porque às vezes o choro das pessoas pode, no máximo, nos dar o ombro. As pessoas nos dão o ombro para que a gente seja consolado, né? As pessoas podem até nos ajudar a lidar com aquilo, mas o conforto maior, ele vem quando a gente chora diante de Deus. Quando esse choro diante de Deus, ele tem sinceridade, ele tem transparência, ele tem um reconhecimento de limitação, de humanidade, que a gente não está dando conta, de que a gente está sem saída, que a gente está precisando de socorro, que a gente está precisando de ajuda, tal qual a Bíblia nos ensina. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Esse socorro, certamente, a Agar estava precisando. Então ela se afasta da criança, ali anda um pouquinho mais à frente e vai chorar.
colocou o menino debaixo dos arbustos e, afastando-se, foi sentar desconsolada e perdida defronte a alguns metros. Agar certamente dizia consigo mesma: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou-se a voz e chorou. Que é o que está descrito lá no verso 16. E afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Diante de uma situação tão crítica, olha o drama, olha a dor, olha a aflição, o sofrimento. Tudo isso acontecendo com essa serva, essa escrava, como dito por Sara. Mas aí, irmãos, a Bíblia fala o seguinte, que Deus, Ele ouve a voz. Os Salmos, capítulo de número 8, verso 2, nos ensina o seguinte: da boca dos pequeninos e dos que mamam, Deus suscita força. E no verso 17 diz assim: Deus, porém, ouviu a voz do menino. Eu quero fazer uma correlação dos Salmos com o texto, porque os Salmos falam da boca das crianças e dos que mamam a força, porque é a sinceridade, a inocência, ao mesmo tempo aquela simplicidade, né? Aquela transparência de uma criança ao dizer alguma coisa. E a Bíblia fala que da boca dos pequeninos que sai o perfeito louvor, exatamente por conta disso, porque não que a criança não tenha pecado, mas ela tem uma sinceridade tão intrínseca, tão atrelada à realidade dela, que ela fala as coisas assim com muita força. E aí a Bíblia vai nos apontar no verso de número 17 que Deus ouviu a voz do menino. Enquanto a mãe chorava, o menino expressou algumas palavras diante de Deus. Diz assim: Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Olha só, irmãos, o que está acontecendo aqui. O que tens? Olha só, Deus está vendo aquele drama, observando todo aquele cenário, né? Deus não está distante. É fato que Deus não está impedindo as ações humanas. É interessante, né? Porque a gente poderia falar assim: por que Deus não calou a boca da Sara lá atrás? Por que Deus não impediu que Abraão ouvisse Sara? Deus, às vezes, irmãos, ele permite, dentro dessa vontade permissiva dele, que eventos aconteçam, mas ele não está alheio às coisas que estão acontecendo. E é nisso que nós cremos que Deus é soberano. Deus, ele vê a nossa história, mas ele tem um controle de toda a história nas suas mãos. Deus conhecia a história de Abraão, Deus conhecia a história de Agar, Deus conhecia a história de Sara, como Deus conhece a nossa história. E aí, Deus ouviu a voz do menino, e Deus agora está perguntando, como diz lá no verso de número 17, Deus está falando não com a criança. Deus ouviu o menino, mas Deus está falando com a mãe. Agar, o que você tem? Deus não sabia? Deus sabia, mas Deus quer que a gente fale. O que você tem? O que você tem? Irmãos, é exatamente nesse aspecto que nós temos que entender que Deus, Ele intervém na nossa história. Ele intervém. E aí vem a expressão bíblica: muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Aí vem o que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 7:7. Pedi, e dá-se-vos-á. Buscai e achareis, o que pede recebe, o que busca encontra. E a quem se bate, abrir-se-lhe-á. Pois todo que pede, recebe. O que está acontecendo aqui? Deus está perguntando: o que está acontecendo? O que tens? Agar poderia ter respondido. Ela poderia ter respondido: Senhor, eu tenho mágoa no coração. Ela poderia ter respondido: Senhor, eu estou com raiva da minha patroa. Eu estou com raiva da dona Sara.
Eu estou com raiva pelo que ela fez comigo e com o meu filho. Ela poderia ter dito: tenho tristeza por causa dessa família que se diz cristã, mas não age comigo com amor, com compaixão, com misericórdia. Eu tenho raiva dessa família que agora tem uma promessa de Deus e agora, diante dessa realidade, eu estou sendo abandonada, rejeitada, esquecida. O que ela poderia ter dito? Sara me tratou mal e me mandou embora. O que ela poderia ter dito? Tenho comigo uma criança, estou sem recurso, e agora o que eu faço com ela e o que eu faço da minha vida? Então, certamente, o anjo queria que ela meditasse na razão da sua desgraça, na razão da sua dor, na razão do seu sofrimento. E é exatamente nesta hora quando o anjo de Deus lhe diz. E quando a Bíblia traz essa expressão aqui, o anjo de Deus, né, lá no verso 17, Deus, porém, ouviu a voz, e o anjo de Deus. O anjo de Deus significa uma teofania, uma aparição do próprio Senhor, né, e que falava com Agar, essa serva, e que tinha uma palavra para ela, que não tinha uma palavra tão somente só para Abraão como pai da fé, mas tinha uma palavra para ela também: o que tens? Então, essa fala do anjo de Deus para com Agar é uma fala que quer mostrar a presença de Deus, o poder dele e essa manifestação dele diante das circunstâncias difíceis como essa que Agar estava passando e que, como disse também, muito próxima da nossa realidade, muito próximo daquilo que nós vivemos. 2 ensinos nós podemos aprender disso. O primeiro deles: diante dos dramas ou diante das circunstâncias difíceis, Deus intervém diante do nosso medo. Diante do nosso medo. É exatamente a palavra que o Senhor diz para ela, é exatamente a palavra associada ao que Agar estava experimentando. A palavra que o Senhor disse para ela, como disse em outros momentos, como no Salmos 27, né? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Ou quando as mulheres estavam ali no sepulcro e o anjo disse: olha, não tenham medo. E o que o Senhor disse para Agar nesse momento de aflição? Disse para ela assim, não temas, não tenha medo, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Então, aprendemos isso. Deus intervém diante dos nossos medos, porque o medo nos paralisa. O medo não nos permite seguir em frente. O medo faz com que a gente nem vá para trás e nem vá para frente. É por isso que quando alguém tem síndrome de pânico, que é uma patologia associada às condições dos níveis de estresse que as pessoas passam, né? Há uma quantidade absurda de níveis de estresse associadas a vários momentos de tensão, em que chega um momento que a pessoa ela pode estar no seu sofá, na sua casa, no seu carro e ter uma crise de pânico. Ela fica paralisada e tem uma sensação de morte absurda. Eu não estou falando que a Agar está com síndrome de pânico, mas eu estou apenas relatando para você que o medo nos paralisa. E nesse contexto de pandemia, nós podemos estar, de fato, assim, com essa condição de muito medo. Não sabemos se vamos para frente, se vamos para trás, porque o medo tende a nos paralisar, né? Então, Agar, ela não sabia onde ir debaixo daquele sol escaldante, tendo como suprimento apenas um pouco de pão, e a água praticamente havia acabado. O medo paralisa. Como disse Maria, Zacarias, Maria Madalena receberam as mesmas palavras de Agar. Adão, depois que pecou contra o Senhor, disse assim: Senhor, ouvi a tua voz e tive medo. O medo. E me escondi, né? Paralisado. O medo é uma manifestação
das nossas emoções, ele parou, ele trava a gente. E muitas vezes nosso ministério, nosso trabalho pode estar sendo paralisado também pelo medo. Desafio, irmãos, as circunstâncias em que os crentes param de buscar o Senhor, param de fazer coisas boas, param de dizimar, param de orar, param de vir à igreja, são paralisados pelo medo, param de amar, param de usar de misericórdia, param porque tem medo. Devemos aprender com o Salmo de número 27. O Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Que o Senhor, de fato, remova os medos do nosso coração, porque o medo produz tormento. Agar estava experimentando isso, e o Senhor, na pergunta que faz a ela, ele traz a resposta daquilo que estava angustiando o coração daquela mulher, como também traz as mesmas condições para revelar os medos que muitas vezes nós estamos tendo. Ontem foi comemorado aqui na nossa igreja o Dia dos Namorados, né? Os jovens fizeram um trabalho excelente aqui de música, uma live aqui, foi muito interessante. Mas uma coisa que eu quero dizer para os jovens, tem muitos jovens que estão com medo do casamento. Com medo de casar. E quando ficam expostos a esse medo, eles querem aquelas circunstâncias financeiras as mais absurdas possíveis em relação às condições de um trabalho top, de uma condição econômica top, de uma casa excelente. São paralisados pelo medo, porque o padrão que está sendo imposto hoje é um padrão ISO não sei quantos mil, sendo que a realidade não é essa. Então, são circunstâncias assim, exemplo de situações que às vezes as pessoas têm vivido porque estão paralisadas pelo medo. O medo produz tormento. Segundo, Deus intervém impedindo nossas desistências. Agar quis desistir. Verso 16 fala assim: afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, dizendo: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Agar estava desistindo. Agar pegou a criança, pôs em um canto, afastou-se dela uns 60 a 90 metros, que é a distância de um tiro de arco. Abraão havia desistido dela e do filho. Vai embora. Agora, ela é quem estava desistindo do filho e desistindo também da própria vida. Era ela que estava abandonando as suas responsabilidades. Era ela que estava agora tomando uma decisão mórbida de morte. Deixa tudo acontecer que nós vamos tudo morrer. O medo, depois que nos paralisa, nos faz abandonar o que temos de mais precioso. Nos faz abandonar aquilo que de mais precioso a gente tem. Por quê? Porque quando somos tomados pelo medo, parece que nada mais faz sentido para nós. E aí o medo que dominou Agar fez com que ela desistisse da própria vida, desistisse do filho. E por isso, irmãos, nós temos que estar atentos por ser ele, por ser ele o medo, algo aterrorizador, que ele não nos domine a ponto de nos impedir de sonhar com coisas novas, com coisas boas, mas muito pelo contrário, o Senhor nos sustentar, nos encorajar para que a gente enfrente os nossos dilemas, os nossos problemas. Pode ser que alguns de nós tenha aberto mão ou perdido coisas que nos são muito preciosas. Há uma grande diferença entre Agar do capítulo 16, verso 13, quando diz assim que ela invocou o nome do Senhor e disse: tu és o Deus que vê. Ela reconhece a onisciência, onipresença, a onipotência de Deus. Antes ela enxergou Deus na dificuldade.
Agora surge Agar incrédula, insegura, medrosa, espantada. A água acabou, o pão acabou, mas Deus não deixou de estar com ela. Deus não deixou de estar presente e se fez presente naquele momento difícil. Agar poderia ter sido mais sincera e disse: eu tenho medo porque me falta fé, eu tenho medo porque me falta confiança. Aqui Deus está falando pessoalmente a Agar, a escrava, dizendo: não temas, porque eu te ouvi. Quando ele diz: eu estou aqui, eu estou aqui. Agar passa por uma experiência teofânica. Essa teofania, essa aparição de Deus, para ela, a escrava, para ela, a serva, para ela, a mulher rejeitada, para ela, a mulher desprezada, para ela, essa mulher que foi despojada de um espaço social, de uma casa, de uma proteção, para ela Deus aparece. E nas horas de luta e dificuldade, Deus lhe pergunta: o que você tem? O que você tem? Em momentos difíceis, Deus nos relembra as suas promessas. E no caso de Agar, ele diz: porque farei dele um grande povo. Quando nós temos a descrição do verso 18, uma resposta que o Senhor dá para Agar diante das inquietações da alma dela, o Senhor fala: ergue-te, levanta o rapaz. Ela que tinha desistido da vida e dele, o Senhor disse: levanta, sai daí, sai da sua zona de conforto, sai dessa depressão, sai dessa tristeza, sai dessa incredulidade, sai desse choro, levanta o rapaz, segura-o pela mão, seja companhia dele, esteja com ele, encoraje ele, né? Porque eu farei dele o quê? Um grande povo. Então é Deus quem está falando isso para uma mulher desesperançada, que não tinha mais expectativa em relação ao seu futuro, nem dela e nem do seu filho. Então Agar até então entrou num desespero naquele deserto, sem pão, sem água. Seu desespero a impedia de ver o mover de Deus naquela circunstância. A sua falta de fé lhe impediu de ver no invisível. Deus age, Deus intervém. E como Deus faria uma grande nação, um grande povo, se o que eles estavam experimentando era sede e fome. Deus é o Deus de milagres. Hebreus capítulo 11, 27 diz assim, que Deus é aquele que viu aquele que é invisível. Ela tinha que crer no Deus invisível. Deus age de maneira sorrateira, mas de maneira poderosa. A voz do Senhor se fez presente. E a voz do Senhor fez algo tremendo naquele contexto. E por último, Deus intervém porque quer restaurar. Deus intervém porque quer restaurar. Eu não posso deixar de crer, e nem você, que há muita gente orando nesse momento no nosso país, nas nações, pelos missionários, pelas igrejas, pelos pastores, pelo povo, pela nação, pelos governantes, pelos cientistas. Há muita oração. E nós não podemos deixar de crer que Deus ouve as orações. Deus escuta as nossas orações. Né? E quando nós temos aqui a descrição no verso de número 19, eu vejo nesse texto esse momento de restauração. O menino orou a Deus, falou com Deus. Agar escuta a voz do Senhor. E no verso de número 19 diz assim: abrindo-lhes os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Olha só, abrindo Deus os olhos, abrindo-lhe os olhos, abrindo os olhos de quem? Quem é que estava naquele cenário? Quem estava lá? Não era Abraão, não era Sara. Quem estava naquele cenário era Agar. Quem estava naquele cenário era Ismael. E parece que
apesar daquele cenário todo, eles não estavam conseguindo enxergar o que estava perto deles. Porque a dor, o sofrimento, a aflição, parece que cega os nossos olhos a ponto de a gente não conseguir enxergar o que está à nossa volta e ter uma percepção maior do que está acontecendo, né? Tem uma música que nós cantamos, né? Abre os olhos do meu coração. De fato, irmãos, nós precisamos constantemente pedir que Deus abra os olhos do nosso coração. A nossa fé, ela vê o invisível. A nossa fé ouve o inaudível. E nesse momento, parece que até então estava tudo muito obscuro para Agar. E agora, nessa circunstância, Deus abre os seus olhos. A Bíblia, então, não disse que ela mudou de lugar. O lugar era o mesmo. Ela não se locomoveu daquele deserto, né? Ela simplesmente teve o quê? Os olhos abertos. Agar precisava do toque de Deus para poder ver que sua necessidade seria suprida e que estava mais perto do que imaginava das coisas do Senhor. Agar estava perto, mas não conseguia enxergar o que Deus estava trabalhando. Então nós precisamos ter uma visão aberta, os nossos olhos espirituais abertos, nossa mente aberta para um cenário que Deus está trabalhando para que somente mediante os olhos da fé nós possamos enxergar. Precisamos de uma visão de santidade, precisamos de uma visão da provisão de Deus, do cuidado de Deus. Precisamos crer que fomos chamados para viver por fé. E naquele cenário todo, apesar de Agar estar ali caminhando por aquele deserto, certamente ela passou perto de algum poço e não viu. Parece que os olhos dela estavam cegados para isso. É como se Deus já desse a saída, mas as condições emocionais e espirituais não permitissem que ela enxergasse isso. E diz o texto lá no verso de número 19: abrindo-lhe os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu a beber ao rapaz. Onde há água, há vida. E agora ela poderia beber melhor da água, mas também da provisão de Deus. A água matava a sede dela e de seu filho, mas o cuidado de Deus era a proteção para toda a sua existência. Deus queria mostrar para ela que não precisava confiar no pão e na água de Abraão, que Abraão deu, como quem diz, vai embora, está aqui um pedacinho de pão, está aqui um pouco d'água. Se ela confiasse tão somente nisso, de fato, estaria indo tão somente à morte. Mas o Senhor, na sua providência, no seu cuidado, mostrou que não era o pão de Abraão que sustentaria, não era a água de Abraão, mas a provisão dele, Deus, que traria bênçãos sobre ela. A água que ele tinha poderia abastecer uma cidade inteira. Agar então toma da água, ela bebe e dá ao rapaz. Os dois recebem alento, eles recebem conforto, recebem refrigério do ponto de vista físico, mas recebem refrigério do ponto de vista espiritual. Concluo essa fala. A despeito do testemunho questionável de Abraão, Deus se apresentou conforme diz o Salmo 68, 5 e 6. Salmo 68, 5 e 6 fala assim, que Deus é o pai dos órfãos e Deus é o juiz, o marido das viúvas. Naquele momento, Ismael era de fato um órfão. O pai o rejeitou. Naquele momento, Agar, embora fosse uma escrava, uma concubina, Abraão havia rejeitado, Sara havia rejeitado. Agora estavam solitários no deserto, mas Deus não os rejeitou. Isso mostra também, irmãos, o incomparável amor de Deus sobre a vida das pessoas. Nós muitas vezes rotulamos as pessoas como se elas não pudessem receber a graça, a compaixão e o amor de Deus agindo
muitas vezes como Jonas, que entendia que o povo de Nínive não deveria receber a salvação. Ainda bem que nós somos monergistas, que a salvação vem do Senhor. E nesse momento a salvação veio do Senhor, o livramento veio do Senhor, nesse drama qual Agar havia passado, Ismael havia passado. Deus estava com o rapaz, que cresceu e habitou no deserto e tornou-se flecheiro. Deus abençoou, Deus preservou a vida daquela mãe e daquele filho. Deus mostrou para eles quem ele era, a despeito de toda aquela crise que aconteceu naquela noite, naquela madrugada, na casa de Abraão.